beleza? Para honra e glória do nosso Jesus Cristo, estamos hoje no dia 120 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, meu Deus. Agora no ano 2026, graças a Deus, e estamos hoje no livro de Jó. Jó capítulo 16, continuando essa história tão extraordinária que mostra que Deus é soberano. E que muitas vezes nós não entendemos, nós não sabemos, nós sequer chegamos à conclusão de algo. E a gente já vem logo com o nosso juízo e fala coisas que a gente não sabe, coisas que a gente não entende, mas que acima de tudo Deus é bom e soberano e a vontade dele é o que importa, a soberania dele é o que importa, o sentimento dele é o que importa. E vamos continuar aqui com essa história maravilhosa que mudou a humanidade. Meu Deus. Jó capítulo 16, versículo 1. E vamos lá. Então Jó respondeu. Jó capítulo 16. Já ouvi muitas palavras como essas. Pobres consoladores são vocês todos. Esses discursos inúteis nunca terminarão. E você, o que leva a continuar discutindo? Bem que eu poderia falar como vocês. Se estivessem em meu lugar, eu poderia condená-los com belos discursos e banear a cabeça contra vocês. Você vê, se eu estivesse no lugar de vocês, eu poderia fazer o que vocês estão fazendo. Mas a minha boca procuraria encorajá-los. A consolação dos meus lábios lhes daria alívio. Contudo, se falo, a minha dor não se alivia. Se me calo, ela não desaparece. Você vê, falar não está resolvendo, se calar também não. Sem dúvida, ó Deus, tu me esgotaste as forças. Deste fim a toda a minha família. Tu me deixaste deprimido. O que é um testemunho disso? A minha magreza se levanta e depõe contra mim. Deus em sua ira ataca-me e faz-me em pedaços e range os dentes contra mim. Meus inimigos fitam com os olhos ferindo. Com o olhar ferindo. Olha, literalmente Jó acreditava que Deus estava se opondo a ele. Que Deus era seu inimigo, que Deus estava ali lutando contra ele. Mas essa é a realidade? Deus estava ali lutando contra Jó? Deus estava ali indo contra Jó? Deus estava ali odiando Jó? Não, muito pelo contrário. Vamos continuar. Os homens abrem sua boca contra mim. Esmurram meu rosto com zombaria e se unem contra mim. Deus fez-me cair nas mãos dos ímpios e atirou-me nas garras dos maus. Eu estava tranquilo, mas ele me arrebentou. Agarrou-me pelo pescoço e esmagou-me. Fez de mim o seu alvo. Seus flecheiros me cercaram. Ele transpassou sem dó os meus rins e derramou na terra a minha bilis. Lançou-me sobre mim e outra vez atacou-me como um guerreiro. Costurei vestes de lamento sobre minha pele e enterrei a minha testa no pó. Meu rosto está rubro de tanto eu chorar. E sombras densas circundam os meus olhos, apesar de não haver violência em minhas mãos. Opa! Você vê, Jó continua falando, não há violência em mim, não há violência em minhas mãos, eu não tenho errado, eu não tenho falhado. E disse, é pura a minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, não haja lugar de repouso. Olha, quando Jó fala assim, não cubra o meu sangue, é justamente, olha, que o meu sangue esteja exposto, que o meu sangue esteja à vista de todos, que o meu sangue clame a meu respeito. Para o meu clamor. Saibam que agora mesmo a minha testemunha está nos céus. Ou seja, olha, Deus está nos céus e é minha testemunha. Ele sabe que eu não errei. Ele sabe que eu não falho. Ele sabe que eu não busco uma vida de pecado. Nas alturas está o meu advogado. Mas olha, assim como ele está lá no céu, ele também é meu advogado. Assim como ele está lá no céu, ele também olha pela minha causa. Ele também intercede por minha causa. O meu intercessor é meu amigo. Opa! Aquele que ora por mim. Aquele que quer meu bem. Aquele que busca o meu bem é meu amigo. Olha que coisa linda. Quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como quem defende a causa de um amigo. E opa, isso aqui justamente, ó, ele defende a causa do homem. Quem é que defende a causa do homem? Quem é que aplacou a ira de Deus? Quem é
que se chama amigo do homem? Quem é que busca amizade com o homem? Quem é que derramou seu sangue pelo homem? Jó estava aqui justamente falando de Cristo. Jó estava aqui justamente sendo usado por Deus para profetizar a respeito de quem Cristo é. O nosso advogado, o nosso justo advogado, o nosso bom advogado, o nosso conselheiro, o nosso Deus forte, o nosso Senhor que intercede por nós, o nosso Deus poderoso que é nosso amigo. Você vê, Jó, ainda na época de Abraão aí, mas Jó já tinha vislumbres de quem Deus é, da natureza de Deus. Pois alguns anos apenas, e farei a viagem, pois mais alguns anos apenas, e farei a viagem sem retorno. Você vê, olha, meu fim está chegando. Aquele que me defende é meu amigo. E meu fim chega. Talvez para Jó o fim dele fosse um alívio. Mas a questão é, nós entendemos quem Deus é, por graça e misericórdia de Cristo. E chegamos à compreensão de que nosso fim, nosso alívio, é quando estamos com Deus, seja nessa vida, seja na posterior. O Senhor é conosco, o Senhor é nosso amigo. E vamos continuar. Jó, capítulo 17. Jó, capítulo 17. Meu espírito está quebrantado. E aí você vê, olha, Deus fala que ele não despreza o espírito quebrantado. É Deus que diz. Os meus dias se encurtam e a sepultura me espera. Olha, é alguém que tem a plena convicção de que o tempo é passageiro. E de que, além do tempo ser passageiro, ele está vivendo uma coisa que é muito terrível. A verdade é que zombadores me rodeiam e tenho que ficar olhando a sua hostilidade. Olha, vocês estão falando de coisas que não entendem. Vocês estão falando de coisas que não passam da compreensão humana. Dá-me, ó Deus, a garantia que exiges. Quem, senão tu, me dará segurança? E olha, isso aqui é real. Não há nada, nem ninguém que te dê segurança. Nossa segurança está em confiar em Deus. Está em quem Deus é. Nossa segurança está no Senhor. Fechaste as mentes deles para o entendimento, e com isso não os deixará triunfar. Se alguém denunciar o seu amigo por recompensa, os olhos dos filhos dele fraquejarão. Mas de mim, Deus fez um provérbio para todos. O homem em cujo rosto os outros cospem. Você vê. Meus olhos se turvaram de tristeza e o meu corpo não passa de uma sombra. Os íntegros ficam atônitos em face disso. Olha, os íntegros ficam, meu Deus, ficam alarmados, ficam assustados, ficam estarrecidos com o que aconteceu com Jó. E os inocentes se levantam contra os ímpios. A culpa é de vocês. Vocês que levaram ele a errar, vocês que levaram ele a pecar. Olha, ele era um homem bom. E olha o que vocês fizeram. Mas os justos se manterão firmes em seus caminhos. E os homens de mãos puras se tornarão cada vez mais fortes. Olha, isso aqui é muito real. Isso aqui é muito verdade. Deus ele deixa claro que ele se alegra e aprova a conduta do ímpio. Ou a conduta do íntegro. Mas Deus é contrário. Deus se levanta contra aquele que não é. Olha, é uma escolha nossa. Escolhamos seguir o que Deus quer. Escolhamos servir o Senhor. Escolhamos estar diante de Deus. Venham, porém, vocês todos e façam nova tentativa. Não acharei nenhum sábio entre vocês. Olha, lembra que a sabedoria está muito além do nosso entendimento, então. Foram-se os meus dias e os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. Andam querendo tomar a noite em dia. Ante a aprovação das trevas, a aproximação das trevas dizem, vem chegando a luz. Você vê, a treva está chegando, a escuridão está chegando, mas vocês estão dizendo, vem chegando a luz. Ora, se o único lar pelo qual eu espero é a sepultura, você vê, a única paz, a única tranquilidade, a única esperança que eu tenho é a sepultura. Se estendo a minha cama nas trevas e digo à corrupção mortal, você é meu pai. E aos vermes digo, vocês são minha mãe e minha irmã. Onde está a minha esperança?
Olha, se eu nem dormir eu consigo, onde é que está a minha esperança? Onde é que está a minha paz? Como é que eu vou poder ter esperança assim? Quem poderá ver alguma esperança em mim? Descerá ela às portas do Sheol? A esperança? Desceremos juntos ao pó? Ou seja, a esperança está acima do Sheol. A esperança está acima do inferno. A esperança está acima do que é o mais alto abismo. Por quê? Porque abaixo do abismo Jó está. Versículo 18, capítulo 18, Jó capítulo 18. Bildade. Então Bildade de Suar respondeu: quando você vai parar de falar? Proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Por que somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos? Por que você está considerando a gente assim, Jó? Por que você está nos considerando dessa maneira? Ah, você que se dilacera de ira. Deve-se abandonar a terra por sua causa? Ou devem as rochas mudar de lugar? Ou seja, você está chateado, mas a razão e a lógica e o sentido de algo, você está perturbando. Ou seja, se você está vivendo isso, se você está passando por isso, a culpa não é do que você está vivendo, do que você está passando, a culpa é sua. Deus, ele faz a lógica. Deus, ele faz a natureza. Se você, Jó, literalmente, se você não está vivendo essa situação, não é porque você é íntegro. Ao contrário, porque você não presta. Você vai mudar o aspecto natural da vida? Se a lei natural é essa, você vai mudar? Se naturalmente o mundo é assim, você está dizendo que você não é errado. Tudo bem, você não é errado, mas olha o que você está vivendo, Jó. Olha a sua vida, Jó. Como é que você diz que você não é errado e olha a sua vida? É muito simples você falar, eu não sou errado, mas olha você. A lâmpada do ímpio se apaga e a chama do seu fogo se extingue. Na sua tenda a luz se escurece, a lâmpada de sua vida se apaga. O vigor de seus passos se enfraquece e os seus próprios planos o lançam por terra. Olha, os seus planos, as suas convicções, os seus desejos, é isso que te derruba. É isso que te enfraquece. É isso que te quebra. Por seus próprios pés, você se prende na rede. Tá vendo? Olha, isso aqui é o que acontece com o homem ímpio. Isso aqui é o que acontece com o pecador que não se arrepende. O homem, ele peca, peca, peca. E o pecado vai o enrolando, o enrolando, o enrolando. Chega um momento que ele já não consegue mais viver. Não deixe isso acontecer. Se arrependa, peça a Deus para te livrar do pecado. E se perde na sua malha. A armadilha o pega pelo calcanhar e o calcanhar. O lança e o prende firme. Você vê, a armadilha que é o pecado. Pelo amor de Deus, não viva em pecado. Por quê? Porque se você viver em pecado, isso vai acontecer contigo. O quê? O pecado vai te dominar. O pecado vai te segurar. O pecado vai te prender. É isso que está sendo falado. É isso que a humildade está falando e é verdade. E aí vamos continuar. O nó corregiu está escondido na terra para pegá-lo. Olha, ou seja, existe uma cilada, Jó, para te pegar. Há uma armadilha em seu caminho, Jó. Há uma armadilha em seu caminho. Jó, entenda. Você está falando, está vivendo coisas que nem condiz com sua vida. Olha a sua vida, Jó. Jó, você perdeu tudo. E agora você vem dizer que você é justo? Jó, você perdeu tudo e agora você vem dizer que você pode alguma coisa? Jó, você perdeu tudo e agora você vem dizer que você tem capacidade de algo, Jó? Terrores de todos os lados o assustam e o perseguem em todos os seus passos. Você não tem paz, Jó. E agora você vem dizer que está tudo bem? Você não tem paz, Jó. E agora você vem dizer que está tudo certo? Jó, presta atenção, Jó. Você está vivendo um erro. Você está vivendo um engano. Você cavou sua própria cova. E toda vez que você fala que você tá tudo bem, tá tudo certo, isso só faz afundar mais sua cova.
A calamidade tem fome de alcançá-lo, e a desgraça está à sua espera, à espera de sua queda, e consome parte de sua pele. O primogênito da morte devora os membros do seu corpo. Jó, o seu corpo está se esvaindo. Jó, o seu corpo está se apodrecendo. Jó, o seu corpo está indo embora. Você não está vendo isso, Jó? Como é que pode? Nós que somos seus amigos estamos vendo isso, falando com você, e você continua a dizer que não, que não, que não. Que é isso, Jó? Talvez se você se arrepender e mudar sua palavra, mudar seu entendimento, talvez Deus tenha misericórdia de você. Mas não, olha seu estado, Jó. Você perdeu tudo. Até sua pele, você perdeu tudo, Jó. Você perdeu todas as coisas e você está dizendo que está tudo bem. Ele é arrancado da sua segurança. Ele é arrancado da segurança de sua tenda. E o levam à força ao rei dos terrores. O fogo mora na tenda dele. Espalha o enxofre ardente sobre a sua habitação. Suas raízes secam-se embaixo e seus ramos murcham em cima. Você vê, em cima e embaixo você está acabado, Jó. Em cima e embaixo você não tem esperança. Sua lembrança desaparece da terra. E o nome não tem. Em parte alguma. Você, Jó, não passa de um sopro. Acabou. É lançado da luz para as trevas. É banido do mundo. Não tem filhos nem descendentes entre seu povo. Nem lhe restou sobrevivente algum nos lugares onde antes vivia. Acabou. Nada. Não lhe restou nada. Os homens do Ocidente assustam-se com a sua ruína. E os do Oriente enchem-se de pavor. Ou seja, toda a terra se enche de medo e pavor. E se assusta por causa da sua história. E se assusta pelo que você está vivendo, Jó. É assim a habitação do perverso. Olha, justamente o que você está vivendo é literalmente a habitação do perverso. É literalmente o caminho do perverso, é literalmente o caminho do mal. Como é que você está dizendo que você não é mal? Se o que você está colhendo é exatamente o que o perverso colhe. Como é que você está dizendo que você não é mal, sendo que o que você está vivendo é exatamente todo o mal que o homem mau, que o homem perverso, que o homem violento pratica? Como é que você é esse desíntegro, sendo que a sua vida, você está colhendo tudo que o homem mau sempre colheu e sempre vai colher? Jó, acorda, você é mau, você é perverso, você é violento. Você está colhendo o fruto do que você é. Ponto. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Você não conhece a Deus, Jó. Porque se você conhecesse, você não iria viver isso. Porque se você conhecesse, você não iria viver esse tipo de coisa. Jó, você é perverso, você é mau. E você não conhece a Deus. Por quê? Olha a sua vida. Olha que vida terrível você está vivendo. Preciso dizer mais o quê? Diga aí, Jó. Se é que você sabe. E só abrindo um parêntese para terminarmos o dia de hoje, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Mais uma vez nós vemos uma coisa. Que nós não sabemos de todas as coisas. O entendimento humano é falho. O entendimento humano ele é facilmente enganado. Foi Deus que disse que Jó era irrepreensível? Foi Deus que disse que Jó era temente a ele? Foi Deus que disse que Jó era íntegro a ele? Foi Deus que disse que Jó era um homem que seguia a sua lei? Quer que os homens falam a respeito de Jó? Não. Os homens falam que Jó é perverso, os homens falam que Jó é mau, os homens falam que Jó não conhece a Deus. Mas espera aí, foi Deus que disse que conhece Jó. Foi Deus que falou, olha, Jó, eu te conheço. Viste, pois, o meu servo Jó. Então, só para deixar uma coisa clara, nós precisamos buscar de Deus a sabedoria. Porque é Deus que nos revela as coisas. Não vamos ficar igual os amigos de Jó, chutando para uma coisa, chutando para outra. Porque só a Deus pertence a sabedoria. E para honra e glória do nosso Jesus Cristo, primeiramente eu agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por chegar até aqui. Deus abençoe grandemente em nome de Cristo Jesus, você e sua família. Esse foi o nosso dia 120 para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Escreve aqui embaixo, ó. Escreve aqui embaixo Deus.
Com D maiúsculo, por favor, que nós estamos falando do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e tudo que há. Escreve aqui embaixo Deus, para eu saber se chegou até aqui, até o final. E curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, chega na gente. Mas a partir do momento que ele chega na gente, ele já não é mais sobre nós, mas ele é sobre o próximo. Então curte aqui, para que você, instrumento de Deus, para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas, em nome de Cristo Jesus, é isso. Se inscreve aqui para amanhã, dia 121, você receber a notificação e estarmos juntos aqui, continuando essa história maravilhosa que mudou a humanidade e que nos muda todos os dias. E é isso. Até amanhã, dia 121, em nome de Cristo Jesus. E mais uma vez, Deus abençoe grandemente, em nome de Cristo Jesus, você e sua família, em nome de Cristo Jesus. Até amanhã, dia 121. Amém.